Na pandemia foi se estimulado isso, né? Algumas academias, grandes redes, olha, você vai acessar pelo site, pelo aplicativo, você faz o exercício. E aí, a pessoa que foi infectada com Covid, que já se curou do Covid, e de repente tenta fazer a prática desses exercícios em ambiente doméstico. Qual deve ser a intensidade para um começo, vamos colocar dessa forma, ou se há possibilidade de fazer isso sem um acompanhamento? Tua pergunta é espetacular, ou de quem fez a pergunta aí, né, pelas redes sociais, é fundamental. Primeiro ponto, né, primeiro ponto, que eu já falei, nós já falamos aqui na entrevista, estratificar ou classificar o nível de gravidade do Covid. Ponto. Isso é fundamental. Segundo ponto, o indivíduo só pode realizar exercício físico após o 7º dia de sintoma incapacitante. Olha que coisa interessante. Não é após o teste de RT-PCR positivo, tá? Então, você teve COVID e você só pode fazer exercício físico após o 7º dia do último sintoma incapacitante. Isso é fundamental, isso é importante você avaliar isso com o seu aluno, tá bom? Essa é a segunda dica que eu dou. Primeiro, avaliação pré-participação, classificação da gravidade da doença. Segundo, só realizar exercício físico após o 7º dia de sintoma incapacitante. E aí, quando eu falo isso, é tosse, né, falta de ar, ou mialgias, né, que são dores musculares, entre aspas. E, de certa forma, o home-based, né, como você falou, a atividade física em casa é fundamental. Mas nesse período de pandemia, é importante a gente alertar a população que não há necessidade de fazer exercício de forma muito intensa, por alguns motivos. O nosso sistema imunológico é o nosso centro, né, protetor do nosso organismo. Então, imagina, existem algumas teorias, alguns estudos já recentemente publicados, que o exercício de alta intensidade, ou seja, o exercício com esforço exacerbado, ele provoca uma imunossupressão. O que é uma imunossupressão? É uma redução da efetividade do nosso sistema imunológico. E é tudo que a gente não precisa. E essa redução da efetividade do sistema imunológico, ela pode durar horas, né? Ou até mesmo dias, de acordo com a intensidade do exercício. Em contrapartida, o exercício moderado, ele é fundamental, porque os estudos têm mostrado que o exercício moderado, ele não tem essa janela de horas ou dias de imunossupressão, ou seja, ele tem uma ativação do sistema imunológico, ele tem um aumento da efetividade das células do sistema imunológico que protegem o nosso organismo. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, pessoa que vai iniciar o exercício físico no período pandêmico em casa, o exercício ele precisa ser seguro e eficaz. Para que ele seja seguro e eficaz, são exercícios básicos que envolvam a atividade aeróbia, que envolvam a atividade de força de forma moderada. E, Bruno, como que é, quanto tempo, quantas vezes na semana? Algumas recomendações, como do Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles mostram que 150 minutos de atividade moderada aeróbia por semana e pelo menos 2 vezes de exercícios de força, né, que a gente chama de os exercícios na musculação, né, de forma geral. E aí 2 ou 3 vezes na semana exercícios de força, de 4 a 6 exercícios envolvendo membros superiores e inferiores, de 8 a 15 repetições. Essas são as recomendações hoje baseadas na evidência científica, tá? De forma geral, se você quer fazer um exercício em casa, em home-based, mesmo assim, contrate um profissional de educação física, certo? Para que você consiga fazer uma avaliação para a participação e siga todos esses critérios. Lembrando que depois você pode fazer algo mais específico, uma evolução, mas de forma mais assertiva. Bacana, Tá? então. Olha, mais uma pergunta aqui. Pode ser feita atividade física mesmo com sintomas leves de gripe? Não. Existem estudos já, independente de Covid, tá, Eduardo? Independente de Covid, né? Já existem estudos com rinovírus, tá? Que é um estudo controlado, aleatorizado, ou seja, o que a gente chama de ensaios clínicos, né? Controlados, aleatorizados, comparando indivíduos que durante a infecção de vírus, né, da gripe comum, que é um rinovírus, com um grupo que fez exercício, com um grupo que não fez exercício durante o período de infecção.
não há redução de sintoma, não há redução de tempo de infecção ou da gripe. Então, assim, não é interessante, né? A gente não tem evidência científica que durante o período de infecção, que dura ali de 2 a 14 dias, né, o período de incubação do SARS-CoV-2, não faça exercício físico, mesmo que os sintomas sejam leves, tá? O que você pode fazer são movimentos, né, básicos, né, as atividades básicas da vida diária, mas exercício físico é importante que você só faça após o 7º dia de sintoma incapacitante, tá? Se você teve um COVID leve, é importante que você não teve sintomas, após o 7º dia sintoma incapacitante, você pode realizar o exercício físico. Você estava falando de imunidade, Bruno, aqui tem a pergunta da Ana Gabriela, da Barra do Ceará. Ela fala que, olha, Bruno, eu tenho excesso de peso e como parte do meu tratamento me foi recomendado exercício físico. Você falou de imunidade. Isso pode piorar a imunidade? A pergunta da Ana Gabriela. Não, pelo contrário, a depender da intensidade do exercício. Por quê? Pessoas com obesidade, Gabriela, elas já têm um sistema inflamatório mais ativado, ou seja, você já tem mais inflamação geral do corpo. E o COVID, ele é uma doença infecciosa que aumenta essa inflamação do corpo. É por isso que as pessoas têm sofrido muito. Vocês já devem ter ouvido falar em tempestade de citocinas. Nós temos no nosso corpo algumas substâncias, algumas citocinas, que elas são anti-inflamatórias e que elas são pró-inflamatórias, ou seja, que aumentam a inflamação do nosso corpo. O que é que acontece? Com o obeso, a gente tem esse desequilíbrio. Nós temos mais citocinas inflamatórias agindo no nosso corpo, como NF-κB, como TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, alguns citocinas que aumentam a inflamação do nosso corpo, e nós temos, com o exercício físico, citocinas anti-inflamatórias, ou seja, a contração do nosso músculo libera substâncias que combatem a inflamação. Ou seja, o exercício é fundamental para combater a inflamação já causada pela obesidade, e o exercício seguro, eficaz e sensato, controlado, também é fundamental para diminuir internação, para diminuir hospitalização e combate ao Covid-19.